Bom, eu tenho falado bastante aqui sobre essa identificação com a mente, sobre esse fato da gente estar o tempo todo perdido nos nossos pensamentos, nas nossas emoções e como que isso prejudica a nossa vida. Então, basicamente, a gente passa a maior parte do nosso tempo divagando, diferentes ideias, pensamentos, emoções pesadas que surgem e a gente fica ali pulando de uma coisa para outra, né? Um pensamento gera uma sensação e uma sensação, uma emoção acaba patrocinando esse pensamento ou outro pensamento e eu fico num ciclo infinito de pensamento e emoção, né? Geralmente coisas nocivas ou às vezes até coisas bobas, pensamento aleatório, assim, coisa que eu vejo, eu já começo a pensar, mas isso acaba me prejudicando, né? Uns mais, outros menos, mas eu sempre estou gastando a minha energia, eu estou sempre perdendo a atenção desse momento, eu estou sempre com muita dificuldade de olhar para o agora. Tá, mas como fazer para olhar para o momento presente? Como que eu fico consciente do agora? Tá? Então, assim, esse conceito de agora, momento presente, você não pode viver o passado, o futuro, é algo que está meio difundido hoje em dia, mas de uma maneira um pouco superficial, tá? Todo mundo fala, você tem que viver no momento presente, mas ninguém explica como, né? Tá, tem que viver no agora. E aí, né? Como que eu faço para que isso aconteça? Então, viver no agora é um estado de atenção. É o que a gente tem conversado aqui. É eu estar consciente do que eu estou pensando. É eu estar consciente do que eu estou sentindo. É eu perceber que os pensamentos estão acontecendo. É eu perceber o que está acontecendo à minha volta. É eu perceber meu corpo. É eu perceber esse momento. Então, esse momento, tudo que abrange esse momento, seja dentro de mim ou fora de mim, é estar no agora. E a ideia aqui é ser uma coisa muito palpável, uma coisa real. Então, quando a gente está perdido na mente, quando a gente está identificado com os pensamentos, a gente está como que vivendo uma ilusão. Então, eu estou pensando algo que eu preciso fazer, algo que já aconteceu, essa coisa de passado, futuro, né? E aí eu tô meio que vivendo uma historinha na minha cabeça, tá? Isso é a identificação. Agora, viver o momento presente é colocar uma raiz nesse momento, é colocar os pés no chão, é estar lúcido, vivo para o que está acontecendo. Então, é uma diferença de sentir as coisas, de se perceber, de estar presente no mundo, tá? Não é algo complicado. O que é mais complicado é o que a gente faz, que é ficar fazendo uma coisa pensando em outra. Sabe quando você está lavando o prato e pensando no que você vai fazer depois? Quando você está dirigindo, você só consegue pensar no lugar onde você vai chegar e não no trajeto, no lugar onde você está, no carro, nas portas, entende? Então, tá presente, tá no agora, é uma questão de perceber o processo da mente, em primeiro lugar, se perceber pensando, se perceber sentindo e identificado com tudo isso, em primeiro lugar, e em segundo lugar, é perceber o momento, é perceber o agora. Simples e natural como ele é. Bom, então vamos fazer uma prática para a gente tornar isso tudo que a gente está conversando um pouco mais palpável, né? Então nessa prática a gente vai conseguir perceber a diferença entre estar identificado e ficar consciente, ficar agora, no agora presente, né? Então, para essa prática, a gente vai fazer de olhos abertos. Vai ser uma prática um pouco esquisita, tá? Então, se você tiver alguma pessoa aí perto, no lugar onde você está, avisa que você não está sob o uso de nenhuma substância que possa estar te causando as caras que você vai fazer, tá? Não é nada muito esquisito, mas é um pouco esquisito, pode parecer assim, tá? Bom, vamos lá. Uma prática bem simples. Então, uma postura confortável, que você se sinta alinhado, tá? Sem esforço. Então, primeiro eu quero que você pense, tá? Então, começa a pensar agora numa situação. Uma situação não.
pensa agora. O que você tem que fazer daqui a pouco? Independente do horário que for, se você for dormir, por exemplo, pensa todo o processo até você deitar e dormir. Então, cada etapa do que você tem que fazer, vai passando isso na sua cabeça. Você pode pensar também no que já aconteceu até você chegar nesse momento, nesse vídeo. No dia de hoje, né? O que você fez? O que aconteceu? Quando a gente olha para o momento futuro ou passado, quando a gente projeta isso na nossa cabeça, eu estou pensando, certo? Nesse processo, eu me esqueço do meu corpo, eu saio do momento presente. Então, no momento presente, no meu corpo, nesse agora, tá acontecendo uma série de coisas, né? Então tem o ambiente aqui à minha volta, tem uma luz aqui, certo? Tem a minha roupa, meu corpo. Você, por exemplo, está ouvindo o som da minha voz. É isso que está acontecendo. Quando eu estou pensando, quando eu estou projetando, por exemplo, no futuro, isso tudo continua acontecendo. Só que a minha atenção está na minha projeção, está na minha ideia do que vai acontecer. Consegue perceber a diferença? As duas coisas podem acontecer ao mesmo tempo. Só que sem eu perceber o momento presente, é como se eu estivesse dormindo. É como se eu estivesse como um zumbi. E a gente passa a maior parte do tempo, a esmagadora maior parte do tempo, fazendo isso. Projetando. A mente tem a sua utilidade. Mas fora aqueles momentos que eu preciso planejar e executar algumas coisas, eu preciso estar consciente. Então vamos para a segunda parte da prática agora, que é observar o momento. Tá? Então a gente vai começar fazendo isso com os olhos. Então percebe o ambiente à sua volta. Percebe o que tem na sua frente. Percebe um pouquinho para os lados. Olha para um lado. Não precisa dar nome para os objetos, só olha. Olha para o outro lado. Percebe as cores, as texturas. Olha um pouquinho para cima. Um pouquinho para baixo. Volta aqui para frente. Percebe agora, um pouquinho mais brisado, a sua mão. Olha para a sua mão. Perceba que você consegue mexer a sua mão. E conforme você vai olhando para os seus dedos, para a sua pele, a sua mente desacelera. As ideias vão parando de surgir. Olha a outra mão. Veja a diferença. As memórias. Toda angústia, raiva, medo. Beleza. Tudo isso some quando você está consciente. Mais uma vez, olha em volta. Com a mesma atenção que você olhou para suas mãos. Olha para a direção que você quiser. Percebe que você vai se enraizando nesse momento. Por exemplo, eu estou olhando para essa cortina aqui. E é isso que está acontecendo. Só isso. Volta aqui para o meio. Alguns outros pontos legais de você se enraizar nesse momento é perceber o seu corpo. Você pode fazer isso de olho aberto, olho fechado.
é perceber a sua respiração. Isso é bem comum e muito eficiente também. Você pode usar qualquer coisa como âncora para o momento presente. Consegue perceber a diferença de como que você está agora? Apesar dessa experiência esquisita, você consegue sentir uma quietude, algo que já estava aí, que sempre vai estar aí, só que estava encoberto pela mente, pelos pensamentos, pelas emoções, por toda a bagunça que acontece na nossa cabeça. Esse estado de atenção, ele pode acontecer com todos nós. Você consegue trazer esse estado de atenção também para todas as situações. Você só precisa praticar. Você só precisa se entregar um pouquinho nesse processo. Então, se você quiser um pouco mais de ajuda para entender melhor como meditar, como entender o que acontece dentro da sua cabeça, toda essa confusão, toda essa bagunça, e conseguir colocar a meditação na sua rotina, dá uma olhada no nosso curso Meditação Natural. Eu vou deixar aqui no primeiro link da descrição do vídeo. Aproveita lá, a gente está com um preço bem legal e também você tem 30 dias de garantia. Então você pode comprar, pode fazer algumas aulas e se por algum motivo você não gostar, é só devolver dentro desse prazo que você tem todo o seu dinheiro de volta. Beleza? Espero que você tenha gostado dessa prática. Muito obrigado por ficar comigo até aqui e até mais. Tchau, tchau!